Bom dia, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente vai dar continuidade hoje ao conteúdo sobre a história da Grécia Antiga, sobre esse período de formação. E vamos falar um pouquinho a respeito da sociedade creto-micênica, uma sociedade que surgiu da união entre os micenos e os cretenses. Para a gente continuar a nossa aula, eu vou voltar lá atrás a um ponto que a gente estava, que é um mapa, para a gente poder ter ideia do que a gente está falando. Observe que a gente está falando de dois grupos políticos e sociais um pouco distintos. A gente está falando do grupo desses, a gente falou ao princípio do grupo desses dos micênicos, que se estabeleceram na região aqui da Lacônia, nessa região aqui toda da Arcádia, da região da Arcádia, correto? A região de Micenas, toda essa região aqui, ela foi composta pelo processo de migração daqueles povos indo-europeus, conforme a gente viu há 3 aulas atrás. Sobretudo pelos aqueus, que chegaram aqui nesse primeiro momento, e logo depois pelos eólios e pelos jônios, que chegaram e se estabeleceram nessa região, a princípio de um modo muito pacífico, de modo que permitiu a eles integrar-se às populações autóctones, às populações que já estavam naquela região. Em paralelo, no mesmo tempo em que eu tenho pessoas, a sociedade se desenvolvendo em Micenas, nesse mesmo momento, eu tenho aquela sociedade cretense que a gente estudou na nossa última aula, se desenvolvendo aqui na ilha de Creta, sendo ela subjugada a esse palácio de Knossos. Então, a ilha de Creta ela tem vários outros palácios aqui que estão subjugados a ela, correto? Você tem Knossos e vários outros palácios, vários outros principados subjugados ao palácio de Knossos. Repare que a ilha de Creta, do ponto de vista comercial e do ponto de vista de rotas comerciais, ela está localizada em uma região muito estratégica. Você tem aqui o Mar Egeu e você tem aqui o Mar Mediterrâneo. A ilha de Creta está localizada praticamente no Mar Mediterrâneo, dentro do Mar Mediterrâneo, próximo também ao Mar Egeu, e ela também está localizada geograficamente entre o Ocidente e o Oriente. Aqui embaixo eu tenho o Egito, aqui eu tenho a região helênica, de cá eu tenho persas. Então, do ponto de vista geográfico, aqui no cantinho eu vou ter os fenícios. Do ponto de vista geográfico, ela está num posicionamento muito favorável para estabelecer essas rotas comerciais. Não é à toa que dentro de Creta a gente vai ter desenvolvida a talassocracia, que é a associação entre esses comerciantes marítimos e a nobreza que governava, a aristocracia que governava o palácio de Knossos, levando a uma política que privilegiava essa atividade comercial. Então você tem Knossos, que é muito importante do ponto de vista comercial, mas eu já vou chamar a atenção para vocês aqui para a cidade de Troia. Observe onde está Troia. Troia está aqui próximo ao que hoje seria Turquia, mas aqui nessa região aqui entre o Mar Egeu e o Mar Negro. Troia, da mesma forma que Creta, também é uma cidade muito importante do ponto de vista comercial. Na verdade, conforme eu já disse até para vocês, até a década de 1970, nós historiadores e os antropólogos achávamos que Troia era muito mais uma questão mitológica, muito mais uma história criada por Homero em Ilíada do que uma realidade. Só que em 1970 os antropólogos e os arqueólogos encontraram nessa região de fato ruínas da cidade de Troia. Então a gente hoje tem certeza que a cidade de Troia, o Palácio de Troia, ele de fato existiu. E existiu como uma importante cidade comercial. Troia era uma fortaleza, era um palácio fortificado e era um palácio por onde passava a mercadoria que vinha do Oriente e ia para o Ocidente. Então, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de controle de rotas comerciais, de controle de circulação de alimentos,
Troia era tão importante quanto Creta. Então, se a gente pudesse aqui determinar duas importantes regiões nesse mundo helênico para controlar o comércio, para controlar a circulação de alimentos, a gente teria Creta, no mar Mediterrâneo, e Troia, entre o Mar Negro e o Mar Egeu. Por que eu quero que vocês tenham em mente esse mapinha daqui por diante? Porque, olha, a gente vai começar a perceber aqui na aula de hoje, a gente vai começar e vai terminar percebendo que os micênicos, em busca do controle dessas técnicas náuticas, do controle dessas rotas comerciais, eles vão sair dessa região aqui, vão sair da região da Arcádia, da região da Lacônia, e vão invadir Creta, vão dominar Creta, vão tomar Creta. E depois de terem tomado Creta com o objetivo de controlar as rotas comerciais que passavam por essa região, eles rumam, então, para controlar outras cidades e outro palácio que era muito importante também desse ponto de vista comercial. Qual é? A cidade de Troia. Então, as guerras que a gente vai perceber nesse mundo, as guerras empreendidas pelos aqueus, pelos micênicos, contra os cretenses e depois contra os troianos, elas se dão justamente por esse desejo, por esse anseio pela conquista e controle dessas rotas comerciais, pelo controle da circulação de mercadoria e de alimento nesse mundo antigo, correto? Voltamos aqui ao ponto, então, que a gente tinha parado na nossa última aula. A gente passou por tudo isso, a gente parou quando eu falava aqui da sociedade cretense. Como que se davam as primeiras relações entre Creta e Micenas? Entre essas duas áreas das quais a gente estava falando aqui. A relação entre essas duas, entre Cretas e os palácios de Micenas, a Creta e os palácios de Micenas, ela era uma relação basicamente comercial. Os cretenses, conforme a gente viu na nossa última aula, desenvolveram importantes estratégias comerciais e desenvolveram afirmaram importantes rotas comerciais, sobretudo trocando produtos artesanais por cereais, por alimentos. E da mesma forma que os cretenses estabeleciam relações comerciais com fenícios, com egípcios, com persas, eles estabeleciam relações comerciais também com as populações que estavam na Península Balcânica, que estavam ali nessa região onde hoje é a Grécia, na região helênica. Sobretudo com os micênicos, que estavam naquela pontinha ali, perto da Lacônia, perto da Arcádia, que eu acabei de mostrar para vocês. Essas relações comerciais, elas foram marcadas por trocas de produtos, mas não só por trocas de produtos, mas também por trocas de saberes. Como eu disse para vocês, o comércio ele pressupõe a diplomacia e ele pressupõe também a troca do aprendizado, ele pressupõe a ruptura até mesmo de algumas fronteiras culturais, de algumas fronteiras filosóficas, mentais desses indivíduos, porque eles vão entrar em contato com valores que são distintos dos valores deles. Então, nesse processo de troca comercial entre cretenses e micênicos, a gente vai conseguir perceber a assimilação de valores comerciais e técnicas artesanais dos cretênicos pelos micênicos. Então, os micênicos eles aprendem com os cretenses a importância do comércio e aprendem a própria prática do comércio e também o fazer de alguns produtos artesanais que esses cretenses faziam. Então é como se esses micênicos estivessem se apropriando daquilo que os cretenses sabiam fazer. Então os cretenses sabiam fazer vasos, os micênicos aprenderam a fazer vaso. Os cretenses sabiam fazer joias, os micênicos aprenderam com eles a fazer joias. Os cretenses sabiam como praticar o comércio, como controlar rotas comerciais, os micênicos foram aos poucos aprendendo essas técnicas também. E aí, um detalhe muito importante que a gente não pode deixar de esquecer e de registrar, pega um papelzinho e caneta, porque isso não está posto aqui. Eu quero que vocês observem que desde o início dessa história grega, desde o início dessas sociedades, da formação dessa sociedade helênica, a
aqui o desenvolvimento de técnicas náuticas. Esses gregos, eles estão dentro do mar Mediterrâneo, eles estão aprendendo a fabricar barco, eles estão aprendendo a navegar, eles estão encontrando melhores rotas comerciais, então eles vão desenvolver esse saber, eles não vão ter medo do mar, eles não vão ter medo do oceano, eles desenvolvem técnicas, eles desenvolvem saberes. E essas técnicas, esses saberes, elas vão ser aprimoradas e muito aprimoradas na região oriental, sobretudo na Península Arábica, pelos árabes, quando a gente tem a queda da Grécia, a queda de Roma, a ascensão da Europa medieval, os árabes conservam e aprimoram muito desses saberes antigos dos gregos e dos romanos. Eles aprimoram a técnica de construção de barco, eles aprimoram técnicas de leitura de cartas náuticas, de mapas de rotas comerciais, eles aprimoram equipamentos que eram utilizados por esses primeiros navegadores para observar os astros. Então os árabes vão aprimorar essa leitura dos astros, o controle, a ideia de controlar o tempo de navegação, de construção de barcos, de navios que esses gregos e romanos tinham. Então todo esse saber que nós estamos vendo que está se desenvolvendo aqui acaba sendo conservado pelos árabes. Por quê? Porque quando o Império Romano cai, e a gente vai estudar isso no final desse semestre, os europeus, que se diziam superiores depois na época moderna, os europeus não conservam esse saber. Os bárbaros que invadem o Império Romano destroem praticamente todo esse saber que foi desenvolvido pelos gregos, que foi conservado e aprimorado pelos romanos. E a Europa medieval perde todas essas técnicas, todos esses saberes, e afirma outros valores. O homem medieval é um homem que vai ter medo do mar, é o homem que não vai navegar porque acha que o mar tem monstro, é o homem que não vai navegar porque acha que a terra é plana e vai cair no buraco negro. Então tudo isso que os gregos foram desenvolvendo lá atrás, que os romanos aprimoraram, é perdido durante a Idade Média. E como então que esse saber ele volta à tona lá no século XV, quando a gente tiver as grandes navegações? Porque os árabes invadiram a Península Ibérica, invadiram um território que era então, que depois deu origem a Portugal e Espanha. E quando invadiram a Península Ibérica, levaram consigo esse saber que foi conservado e aprimorado dos gregos antigos, ensinando as populações que ali estavam, no território que depois formou Portugal e Espanha, justamente essas técnicas que esses gregos desenvolveram lá atrás. Cristóvão Colombo, quando vai afirmar que a Terra é redonda, ele não tira isso do nada. Esses gregos lá atrás já tinham pensado, já tinham observado isso. Então ele estuda esses caras. Só que ele tem acesso a esse saber como? Pelos árabes que conservaram esse antigo saber que os gregos estavam desenvolvendo desde sempre. Portanto, todo o saber que move lá na frente as grandes navegações começa a ser gestado aqui, por volta do ano de 1500 a.C. E só lá por volta do ano de 1500 depois de Cristo é que os portugueses e espanhóis vão fazer uso disso para fazer as grandes navegações. Mas esse é assunto de outras matérias, mas é importante que vocês já saibam que Portugal não foi tão pioneiro assim nas grandes navegações. Ele foi pioneiro na Europa moderna. Mas o que ele fez foi pegar parte desse saber que já vinha sendo desenvolvido desde a Grécia Antiga, correto? Então, voltando aqui para a nossa relação entre Creta e Micenas, adendo à parte, vamos voltar a nossa atenção aqui. Então, esses micênicos, acabaram aprendendo com os cretenses as técnicas de navegação, a forma de como fazer comércio, e começaram a incorporar essas práticas no seu cotidiano. Então, quase que um passar a perna nos cretenses, né? Eles aprenderam com eles e vão fazer uso disso depois para poder destruir os próprios cretenses e tomar as rotas que deles faziam parte. E não só aprenderam as técnicas de navegação e produção artesanal, como aprenderam com eles também as práticas de agricultura que eles tinham. Então, aos poucos, com o passar dos anos, e aí eu não estou falando de 2 anos, não, estou falando de 100 anos, estou falando de um século de relações entre cretenses e micênicos. Esses micênicos
micênicos foram aprendendo aquilo que os cretenses faziam e acabaram utilizando esse saber para também para se sobrepor aos cretenses e dominar aquilo que eles dominavam. Aqui, só para a gente ter uma ideia de como a gente consegue ter informações sobre esse período, aqui a gente tem mais uma imagem, um afresco nada mais é do que uma pintura feita na parede, um afresco minoico lá de Creta, que demonstra justamente essa atividade marítima, esses barcos presentes, essas relações entre esses indivíduos nesses portos. E é nessas relações comerciais que minoicos e cretenses vão estabelecendo esse primeiro contato. Como eu disse para vocês, então os micênicos, que a gente vai chamar aqui de aqueus, porque foram formados por esses primeiros aqueus que chegaram, mas ali também já tinha um pouco dos outros povos que chegaram de forma posterior. Eles aprenderam essas técnicas e começaram a ter a ambição de tomar aquilo que os cretenses dominavam. Então, para eu tomar, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar me sobrepor àquela atividade. Então, os micênicos pegaram os barquinhos deles, ali naquela região da Lacônia, entraram nesses barquinhos e foram. Chegaram onde? Chegaram em Creta. Quando chega em Creta, babado, confusão e bomba, dá conflito, resistência por parte dos cretenses a princípio, porque estavam começando a perceber que havia esse desejo de sobreposição dos micênicos sobre aquele território, mas os micênicos acabaram se sobrepondo e conseguindo vencer, então, o Palácio de Knossos e dominar aquela sociedade que ali estava. Só que os micênicos não são bobos, eles não destruíram a sociedade que estava posta, não destruíram o saber que estava ali construído. Eles simplesmente dominaram a ilha e se integraram naquelas relações. Eles se inteiraram do que estava acontecendo, dominaram as rotas comerciais que esses cretenses tinham dominado, tomaram para si os hábitos que esses cretenses tinham. Então há um processo que nós chamamos de mistura, de integração, de miscigenação entre esses valores dos micênicos, entre essa sociedade micênica e essa sociedade cretense. Aqui, olha o que está escrito aqui em último. Ó, com a vitória dos micênicos, quando esses micênicos vencem, estes não apenas dominaram Creta, então eles dominam, eles conquistam, mas não fazem somente isso, eles incorporam aos seus valores a vida cultural grega, a vida cultural cretense, a vida econômica cretense, os valores ali presentes, controlam as rotas comerciais, controlam a prática do artesanato, controlam a prática da agricultura e acabam gerando aquilo que nós chamamos de uma civilização creto-micênica. Repare que não há só uma sobreposição, mas sim a ideia de união entre essas duas, mas uma união onde houve enfrentamento, onde houve a vitória dos micênicos sobre os cretenses. E aí, então, a gente tem o funcionamento e a formação da sociedade creto-micênica, que vai continuar naquele mesma ideia da talassocracia, associando essa elite comercial marítima a esse governo, valorizando o comércio marítimo, não com o objetivo de obter lucro, mas com o objetivo de obter poder, porque você controla rotas de circulação de alimentos, rotas de circulação de mercadoria, e com o objetivo de evitar crises de desabastecimento dentro do seu território. Então eu tenho aqui, nesse momento, os micênicos controlando aquela região da Lacônia, que a gente viu lá atrás, e tenho esses micênicos controlando a região ali de Creta também. Eu vou voltar aqui porque eu preciso desse mapinha, correto? Observem, eu tenho aqui, olha, Micenas, e eu tenho aqui Creta. A sociedade creto-micênica envolve todo esse agrupamento. Repare que quando eles conquistam Creta, eles já conquistam boa parte aqui, olha, das rotas comerciais que estavam aqui entre o mar Mediterrâneo e o mar Egeu. Ora, os micênicos estão atrás de quê? Estão atrás de controlar o comércio, estão atrás de controlar rotas comerciais. É aí que surge na mente deles a necessidade de conquistar o palácio de
Troia, que eu disse para vocês que era uma importante fortaleza, uma importante cidade, um importante entreposto comercial, onde tinha muita riqueza, onde tinha muito alimento, onde tinha muitas rotas comerciais sendo controladas. Então os micênicos saem daqui, controlam aqui, e agora qual que vai ser o objetivo? Tchan, tchararã, Troia. Troia é o próximo objetivo, então, desses micênicos, que agora não são micênicos mais, são já os nossos cretomicênicos. Então, o próximo objetivo deles é Troia, que era esse importante centro comercial, estrategicamente localizado entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. Os cretomicênicos tinham a ideia que, se eles dominassem Troia, eles dominariam praticamente todas as rotas comerciais entre o Mar Egeu, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, concorrendo somente com os fenícios e os egípcios. Correto? E aí, então, é que a gente vai ter a famosa Guerra de Troia. Qual que é o motivo real, histórico, concreto para a Guerra de Troia? O desejo de conquista de rotas comerciais, o desejo de conquista desse importante centro comercial. Então, o verdadeiro motivo para a Guerra de Troia, que de fato existiu, nós historiadores hoje não temos dúvida que a Guerra de Troia tenha existido, mas o verdadeiro motivo para essa guerra foi o motivo econômico e também político, porque não tinha como você desligar as duas coisas, que era a ideia de você controlar essa rota comercial, controlar esse centro rico aí do ponto de vista de concentração de riqueza, de concentração de alimentos. Calma aí que eu tô cansado de beber uma água. Então esse é o verdadeiro motivo para a Guerra de Troia. Só que não é o motivo mais lindo, não é aquele mais romântico, vamos dizer assim. O motivo que todos os filmes, que toda a literatura engrandece da Guerra de Troia é um motivo mitológico. A guerra entre Menelau e Paris. Olha aqui. Olha essa imagem, Paris aqui, peladão aqui, e Helena do outro lado. Reza a lenda, contada sobretudo pelo Heródoto e pelo Homero, em Ilíada. A obra Ilíada de Homero é a descrição da Guerra de Troia. E aí ele vai colocar vários personagens míticos lutando nessa guerra, Aquiles, o exército de Aquiles e tal. Inclusive tinha uma série na Netflix muito boa para poder entender esse período, entender essa sociedade grega, valores filosóficos gregos, que chama exatamente, se eu não me engano, Troia ou algo do tipo. É uma série muito boa, que fala muito, que retrata muito bem esse cotidiano, a partir da obra do Homero. Logicamente que essa série, ela conta a narrativa mitológica, a narrativa mítica, que eu vou falar um pouquinho dela para vocês aqui agora, rapidamente. Reza a lenda, reza a obra de Homero, que três deusas disputavam um concurso de beleza. Quais deusas eram essas? Afrodite, a deusa do amor, Hera, a primeira esposa de Zeus, e Atena, a deusa da sabedoria. Todas as três discutindo para saber qual que era a mais bela entre as deusas. Eis que nessa discussão, nesse debate, surge Paris. Paris era príncipe de Troia. E Paris, então, vai ser o juiz dessa disputa, dessas três deusas. Cada uma dessas deusas oferece a Paris um benefício. Atena, sabedoria, eu não me recordo o que era, mas a Afrodite oferece a ele o amor da mulher mais bela de todo o mundo conhecido naquela época. Paris então pensa, reflete, olha as três e bate o martelo. Fala que a mais bela de todas era Afrodite, a deusa do amor. E se Afrodite então prometeu que ele teria o amor da mulher mais bela
do mundo, assim se daria. Eis que Paris, príncipe de Troia, vai em uma expedição diplomática, e daí a gente já pode inferir que esses príncipes eles circulavam para estabelecer negócios, para controlar rotas de comércio. Tá vendo como a mitologia ajuda a gente a entender o cotidiano? Os gregos, ao misturar as duas coisas, eles acabam deixando indícios de como que isso funcionava. Paris, então, vai até a região da Lacônia, e na obra de Homero fala que ele vai a Esparta. Por que o Homero fala que ele vai a Esparta? Sendo que a cidade-estado de Esparta ainda não existia nesse período que a gente está estudando, mas sim palácios ali existentes na região da Lacônia. Porque Homero escreve no momento em que Esparta já existia. Então Homero vai escrever, olha, o príncipe Paris foi até Esparta para poder estabelecer esses negócios, controlar, libertar rotas comerciais que estavam então sendo controladas pelos povos que ali estavam localizados. E no momento em que ele pisa em Esparta, e ele olha para Helena, tida como uma mulher belíssima, esposa de Menelau, um cara extremamente respeitado naquela região. Ele olha para Helena, Helena olha para ele, ele olha para Helena de novo, Helena olha para ele de novo, e tchum, os dois se apaixonam. É como se o Cupido acertasse a flecha. Só que Helena era esposa de Menelau. Não podia se casar com Paris. Tinha, inclusive, uma filha com Menelau. Tinha toda uma história com Menelau. O que Paris faz, então? Rapta Helena. Leva Helena consigo para dentro de Troia, que era uma fortaleza. Menelau, furioso, revoltado, porque teve a sua honra ferida, sua esposa roubada por esse pária social, por esse indivíduo chamado Paris, junta uma coligação de palácios que também não gostavam de Troia, forma um exército e ruma para Troia, para recuperar sua amada, para recuperar sua esposa. Repare que aqui tem essa obra. Ó. Aqui o Jacques-Louis David representa Paris e Helena. Nem tão bonitinha assim ela era, né? Pela representação do Jacques-Louis David. Mas para os padrões da época, diz que Helena era a mais bela de todas as mulheres. O que acontece então? Paris ruma para essa cidade, ruma para Troia. Só que Troia é uma fortaleza. Troia é um centro comercial extremamente protegido por ter riqueza ali dentro. É um palácio que tinha fortalezas que não conseguiam ser invadidas por nenhuma outra cidade, por nenhum outro palácio. Era uma das cidades mais protegidas da época. E a guerra se alastra, a guerra vai se alastrando, e Menelau não consegue vencer, e os troianos resistindo, e não conseguem adentrar esse território, até que há uma Aquiles e o exército de Menelau elaboram uma estratégia. Depois de tempos de guerra, de um período sucessivo de batalhas, Menelau, então, junto com Aquiles, resolve que iriam usar uma outra estratégia. Mandam um recadinho para Paris dizendo que aceitavam a derrota, que não iriam mais assistir na guerra, e estavam, então, entregando um presente aos troianos. Constrói, então, um cavalo de madeira, um cavalo gigantesco de madeira, e coloca na frente do principal portão de Troia e fala, olha, esse é o presente que nós estamos lhe dando, reconhecemos a nossa derrota, estamos voltando para Micenas, para continuar a nossa vida, o nosso cotidiano, Paris pode ficar com Helena tranquilamente. E aí, o que acontece? O exército de
de Esparta, da coligação de cidades de Micenas, entra dentro desse cavalo escondido. E junto com esse cavalo vai bebida, vai comida. Então os troianos abrem os portões, colocam aquele cavalo para dentro, pegam a bebida, fazem festa, se embebedam, ficam loucões lá, doidões lá dentro de Troia. E aí quando todo mundo já estava para lá de Bagdá, de noite, o cavalo se abre, os soldados de Micenas saem de dentro desse cavalo de madeira e arrasam com Troia. Destroem Troia. Menelau recupera a Helena, leva a Helena de volta, como agora subjugada, presa, mas como sua esposa. Mata Paris, executa Paris e toma a cidade de Troia. Então essa é a história mitológica, mas no fundo a tomada de Troia tinha objetivos, a guerra de Troia foi movida por objetivos econômicos e terminou, de fato, com a vitória de Micenas. Então, a Guerra de Troia ela foi vencida por essa coligação dessas cidades, provavelmente por volta do século XIII a.C., por volta de 1200 e pouco a.C., essa guerra ela foi vencida. E ela acabou ficando imortalizada no poema do Homero, a Ilíada, que em grego significa Troia. Troia e Ilium é a mesma coisa. Então Ilíada nada mais é do que a narrativa da guerra de Troia. E é uma obra que foi escrita 500 anos depois do conflito, portanto ela peca muito pela distância entre Homero e os fatos narrados, e por misturar muito a questão da mitologia. Eu sei que já está um pouco avançada a nossa aula, mas rapidinho para a gente poder finalizar isso aqui e na próxima aula já chegar em outro ponto. Depois que os cretomicênicos tomam Troia, então eles dominam todas essas rotas comerciais. Só que por volta do ano de 1200 a.C., o último povo helênico chega à região do Peloponeso, a região de Micenas. Os dórios chegam ali. E os dórios, eles chegam com uma violência, com atuação de extrema violência. Eles chegam destruindo tudo que eles veem pela frente. E acabam conseguindo conquistar a região ali da Lacônia, a região de Micenas, depois conquistam também a região de Creta e conseguem subjugar os cretomicênicos. Correto? Conseguem vencê-los e estabelecer sobre eles. Só que diferente do que acontece com os aqueus e os outros povos, não há um processo de integração. Há um processo de destruição daquela sociedade que estava ali posta. E os dórios, diferentemente desses outros povos que chegaram antes, eles não dominavam a escrita, não dominavam princípios filosóficos, princípios políticos, como os povos que já estavam ali estabelecidos. Por conta disso, há um processo de dissolução dessas sociedades que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas. E a Grécia essa história da Grécia acaba vivendo um período que se chama de História das Trevas, Idade das Trevas, quando a gente não tem informação, justamente porque esses dóricos não dominavam escrita, não faziam imagens e acabaram desorganizando essa sociedade que estava em organização. E aí, então, justamente pela violência, pela forma como adentraram essa região, isso fez com que as populações que ali estavam acabassem se isolando em várias partes desse território helênico, fizessem um processo de diáspora e passassem a viver em pequenas aldeias. Então há a desorganização dessa sociedade cretomicênica que a gente estudou. Tudo que a gente estudou acabou sendo destruído pela invasão dos dóricos em 1200 a.C. Tá bom? No início da nossa próxima aula eu volto a falar um pouquinho a respeito disso. Eu agradeço a vocês pela atenção e peço desculpas por a aula ter sido um pouquinho maior, mas eu queria ter encerrado esse conteúdo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, estou lá na sala do Google Meet para tirá-las, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e boa